com muita alegria que retomamos a nossa tarefa nesta noite aqui na Seja e nos envolvemos num clima de fato de muito entusiasmo que nos traz uma sensação de serenidade, porque começamos a partir dessa noite os nossos estudos vinculados ao tema central do próximo MIEP, que é o Movimento de Integração dos Espíritas na Paraíba, que terá por tema central Sermão do Monte, Caminho para a Felicidade. E nós estamos nos propondo a fazer uma série de palestras em que possamos compreender esse sermão à luz da doutrina espírita, nos fixando assim naquela introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec diz que o foco, o interesse da doutrina espírita é o ensino moral do Cristo. E o Sermão do Monte tem exatamente a essência desse ensino moral de Jesus. Ainda na tarde de hoje eu lia o livro Sermão do Monte, escrito pelo professor Severino Celestino, nosso amigo espírita e companheiro do movimento que reside em João Pessoa e que tem essa obra que é interessantíssima. E dentre os fatos pensados nessa leitura de hoje à tarde, me chamou muito a atenção uma afirmativa do professor Celestino quando ele diz: na Bíblia os evangelhos são o coração, mas dentre os evangelhos o Sermão do Monte é o cerne, é a parte mais importante, é o coração do coração, digamos assim. E esse sermão que Jesus proferiu, que se encaixa como uma das grandes falas do Mestre públicas para aqueles que o ouviram, requer de nós, de fato, ponderação, reflexão, para que nós possamos apreendê-lo no seu sentido profundo. Esse sermão especificamente está registrado na íntegra, ou pelo menos naquilo que é considerado a íntegra do texto, no Evangelho de Mateus. O primeiro evangelho apresentado na sequência dos evangelhos sinóticos, mas que não necessariamente é o primeiro evangelho escrito. É considerado como o primeiro evangelho o Evangelho de Marcos. Mas esse, sobre o Sermão do Monte, traz apenas duas sentenças, que são aquela: vós sois o sal da terra e sois a luz do mundo. Então é no Evangelho de Mateus, nos capítulos de 5 a 7, que nós vamos encontrar esse discurso de Jesus, que é um discurso que conjuga, talvez por excelência, as características de Jesus, de exortação, mas ao mesmo tempo de brandura, de amorosidade. É o sermão das exortações, é o sermão da consolação e é o sermão que, como diria Amélia Rodrigues em sua obra, se ajusta de forma perfeita às condições em que nós estamos ainda inseridos na Terra hoje, no nosso nível evolutivo. A obra do espírito Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, tem a característica de recontar as passagens de Jesus, tomando como fontes, diz ela, não apenas aquilo que está nos 4 evangelhos, mas muitas fontes que estão no mundo espiritual e que não são do conhecimento daqueles que estão na Terra ainda. E diz ela, além dessas fontes a que nós temos acesso também a muitas testemunhas oculares que estiveram naqueles momentos, sobretudo nos momentos públicos, e que não entraram para a história exatamente porque eram criaturas anônimas. E elas nos recontam essas histórias com o entusiasmo, com o colorido da sua emoção. O espírito Amélia Rodrigues faz essa afirmação inicialmente no prefácio de seu primeiro livro intitulado Primícias do Reino. E no prefácio de vários outros livros, ela volta a esses 2 pontos que são muito importantes: as fontes que estão no mundo espiritual e as testemunhas oculares que viveram aquele momento e que podem, nos diversos eventos do mundo espiritual, quando se reúnem os espíritos que conviveram com Jesus e se reúnem periodicamente para manter viva a tradição daquilo que eles ouviram de Jesus. Então, mal comparando, é uma espécie de tradição oral,
como nós temos tantas na Terra, aquelas tradições em que nós nos reunimos para falar sobre determinados eventos. E às vezes mesmo em família, ou talvez mais em família, nós temos essas tradições. Nos almoços de família, nas confraternizações, nós sempre lembramos daqueles eventos, alguns pitorescos, outros eventos mais difíceis, que já estão superados, alguns que ainda falam muito sobre a nossa saudade, que ocorreram em família, e nós mantemos essa memória oral ativa, alerta e na sua íntegra, que vai recebendo o colorido da nossa emoção com o passar dos anos. Imaginemos isso no mundo espiritual. Os espíritos que tiveram a oportunidade de acessar fontes no mundo espiritual, eles nos falam de livros cujas páginas são luminosas. Imaginemos o que é entrar numa biblioteca do mundo espiritual e, como diz Amélia Rodrigues, nos círculos espirituais acima da terra que veneram a mensagem de Jesus e que guardam essas fontes, como devem ser esses livros. Devem ter páginas luminosas, devem ter cenas que ali estão gravadas e que certamente, se nós acessarmos, teremos a oportunidade, inclusive, quem sabe, de ver essas cenas em movimento, como se fosse um filme, como se fosse um clipe que nós acessamos hoje na Terra. Então, o Espírito Amélia Rodrigues, em sua obra, nos traz de volta esse contexto do período que Jesus esteve conosco e usa, em muitas circunstâncias, uma mesma sentença para caracterizar aquele momento. Ela diz: aqueles eram dias difíceis, como são os dias difíceis que atravessamos nesses dias. Em outros textos ela diz: aqueles eram dias gloriosos. E foram exatamente naqueles dias gloriosos em que Jesus esteve conosco, e mais especificamente, no que é aproximadamente um conjunto de 1000 dias da vida pública de Jesus, que nós vamos encontrar esse episódio que é chamado o Sermão do Monte, que no Evangelho de Mateus, como dissemos, está narrado nos capítulos de 5 a 7. Portanto, está narrado no início do livro de Mateus, logo depois que é apresentada a genealogia de Jesus, que os fatos sobre a sua infância são colocados. O Sermão do Monte, evidentemente, não foi a primeira aparição pública de Jesus. A primeira aparição é considerada a das bodas de Caná, em que Jesus textualmente diz que ainda não havia chegado a sua hora, mas ele atende ao pedido da sua mãe e faz aquilo que é chamado de o primeiro milagre, a transformação de água em vinho, ou, como alguns pesquisadores gostam de dizer nos nossos dias, Jesus colocou o gosto de vinho na água que ali estava, naqueles potes, naqueles filtros, esperando aquele momento final da festa. Mas o Sermão do Monte, sem dúvida alguma, teve e tem um impacto decisivo, a ponto de receber de Mateus essa atenção pormenorizada para esse sermão. Certamente foi o olhar daquele que era um contabilista, alguém que lidava com as minúcias dos números, de uma contabilidade, como dissemos, de uma anotação que precisava ser feita na sua minudência, que faz com que Mateus tenha dedicado a esse sermão 2 capítulos, aliás, contando isoladamente, são 5 capítulos, 3 capítulos, os 5, 6 e o 7, em que Mateus tenha dedicado 3 capítulos para descrever esse sermão. E começa a descrevê-lo de uma forma muito delicada e muito minuciosa, quando ele diz que Jesus subiu ao monte, sentou-se e abriu a sua boca. Esse detalhe inicial da descrição de Mateus para o Sermão do Monte nos permite observar vários movimentos da cena de Jesus junto com aquele povo. Primeiro que, ao iniciar a narrativa do capítulo, Mateus nos fala de que multidões estavam ali. E nós começamos a compreender o que significava grupos aglomerados, pequenas multidões à época de Jesus, porque quando nós mergulhamos no contexto histórico daquela época, nós vamos entender
o fato de que Jesus falou para um povo que vivia sobre extrema opressão e sobre muita pobreza. Jesus estava exatamente do ponto de vista geográfico na área mais pobre da Judeia, situado nessa área mais pobre com os mais pobres, aqueles que que exerciam as profissões que eram consideradas as mais difíceis, que eram os pescadores, que eram os pastores de pequenos rebanhos, os homens e mulheres que tinham pequenos comércios, enfim, as pessoas que estavam, do ponto de vista político, do ponto de vista social, destituídos de uma esperança e de um futuro. E por isso a mensagem de Jesus foi tão contundente para elas, tão forte, e é tão forte para nós, que vivemos 2000 anos depois, numa situação que, comparada àquela, é de extremo conforto, mas é uma situação, muitas vezes, de muita desesperança. Os tempos que nós vivemos, chamados academicamente de pós-modernidade, se caracterizam exatamente sobre isso, ou por isso, pela descrença em dias melhores. Uma descrença que, por vezes, graça ou chega ao discurso das pessoas mais comuns, mais simples, aquelas mesmas que nunca foram à universidade, nunca cursaram o ensino no nível superior, mas que costumam apresentar essa descrença numa sentença que corre a boca miúda, quando as pessoas dizem, no passado tudo era melhor. No século passado, no início do século passado, em meados do século passado, tudo era melhor. E quando nós olhamos para trás, quando nós recuamos 50 anos, 100 anos, 500 anos, nós verificamos que a humanidade estava em momentos absolutamente difíceis. E se nós tomarmos como parâmetro os direitos humanos, nós veremos que o passado era extremamente mais difícil do que é hoje. A vida de uma pessoa não valia quase nada. A condição de ser cidadão não era uma condição respeitada. A morte banalizada. Não que isso não ocorra nos dias de hoje, mas quando nós olhamos para esse critério, direitos humanos, nós percebemos que, não obstante as inúmeras dificuldades, nós avançamos a passos largos e muito seguros nessa direção. E a época em que Jesus viveu era uma época em que esse conceito de direitos humanos, assim como o direito de seguridade social, o direito de proteção à infância, aos idosos, àqueles que são as minorias ou são as fragilidades em todos os setores da sociedade, esses conceitos não existiam, a ponto de Jesus exortar os que cuidavam das crianças, exortar a viúva que havia feito uma doação no templo, Jesus conseguir que a sociedade prestasse atenção à mulher adúltera a partir de um outro ponto de vista, verificando que, se aquele crime houvera sido cometido, ela não o havia cometido sozinha, que era preciso também buscar o adúltero naquela situação e aquele que talvez foi o grande causador de toda a problemática, o marido ausente. Então Jesus estava inserido num contexto social de profunda complexidade e por isso faz com que Amélia Rodrigues, em muitos de seus textos, compare os dias que vivemos com aqueles que Jesus viveu. E estava inserido também em Jesus num contexto em que esse fator esperança era um fator que havia escasseado na vida daquelas pessoas. Então, a dimensão da vida humana estava se limitando naquela região que vivia sob o Império Romano a uma dimensão em que as pessoas executavam as tarefas mais triviais, comer, dormir, trabalhar, reproduzir, sem verificar nessas ações humanas o seu significado maior ou a busca da plenitude à medida que realizava. Por isso que quando Mateus começa, no versículo 1 do capítulo 5 de seu Evangelho, a dizer que Jesus subiu o monte, ali estava a multidão e ele abriu a boca para lhes falar, nós já vamos entender que rapidamente Jesus foi reconhecido como aquele que era o portador das mudanças, portador da esperança, até porque
aquele povo monoteísta estava, conforme apresentam as Escrituras, há 400 anos, sem que a chamada boca profética, ou seja, sem que os profetas, sem que os médios, de fato, sintonizados, pudessem lhe trazer notícias de dias melhores. Então, eram muitos séculos já, era muito tempo sem uma mensagem de esperança que lhes falasse ao coração. E para apresentar essa grande mensagem de esperança, que foi reconhecida no século XX como a maior mensagem de esperança, a ponto de Gandhi, que não era cristão na sua última existência, ter dito que se tudo aquilo que está no Novo Testamento sumisse, desaparecesse ou fosse queimado, mas apenas as chamadas bem-aventuranças sobrevivessem, isso seria suficiente para restaurar o cristianismo, para infundir a esperança e para demonstrar a excelência da mensagem de Jesus. E para esse discurso que traz as chamadas bem-aventuranças, como nós a conhecemos, Jesus não poderia apresentá-lo de qualquer forma. Por isso a minudência lá do texto de Mateus que diz que Jesus subiu ao monte. E quando nós voltamos ao Novo Testamento e fazemos uma busca procurando quantas vezes ou em que circunstâncias Jesus subiu ao monte, nós vamos observar que Jesus subiu ao monte nos momentos mais significativos da sua atuação pública. Subiu ao monte para apresentar o sermão, subiu ao monte numa ocasião cronologicamente anterior a essa, quando ele, depois de ter se encontrado com João o Batista, ter ido ao deserto, é no alto do Monte Moriá, observando a cidade de Jerusalém, que Jesus ora e invoca toda a proteção que é necessária para aqueles dias de reflexão. Jesus sobe ao monte quando se dá a transfiguração do Tabor. Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para orar antes da crucificação. E sobe o chamado Monte do Gólgota, carregando a cruz nas costas para o derradeiro ato de sua vida física. Então, se nós observarmos esses atos sumariamente apresentados, nós verificaremos que Jesus esteve neste lugar mais alto, nos episódios mais significativos da sua passagem pública sobre a terra. E a essa altura de nossas vidas, de nosso conhecimento do Espiritismo, nós já não precisamos invocar tantos conhecimentos externos para entender que aquele que sobe ao monte está fazendo o esforço da sua conexão com o divino. Por isso, na própria parábola do bom samaritano, Jesus exemplifica que o bom samaritano era alguém que estava indo em direção a Jerusalém, ou seja, era alguém que subia o monte, portanto, sintonizado com o alto, o bom samaritano pode ser bom e caridoso. E aí no Sermão do Monte, nós vamos ter essa circunstância geográfica, que nós podemos botar um cenário conforme seja o da nossa predileção. Talvez se eu tivesse que descrever essa cena numa crônica, eu dissesse que Jesus subiu ao monte no fim da tarde, porque o pôr do sol é um momento do dia que me encanta muito. Mas alguém pode dizer que foi no início do dia, que foi no começo da noite, enfim, o que nos interessa entender é que ali estava Jesus em plena conexão com o projeto de ordenamento divino que ele vinha cumprir junto a nós. E abriu a boca para falar àqueles que estavam sedentos de esperança. E o sermão, que vai ser longo e se espalha por 3 capítulos, tem várias partes, nós vamos ficar apenas nesta noite no início, naquilo que é chamado de o conjunto das bem-aventuranças, que nós vamos entender com o nosso amigo, o professor Celestino, que na verdade a palavra ou a expressão bem-aventurados não traduz apropriadamente a essência do pensamento de Jesus. E não traduz por várias circunstâncias, que nós vamos elencar algumas aqui. Uma delas é exatamente o contexto de opressão, de sofrimento, de enlutamento, de aflição que aquele povo vivia. Num contexto como esse, se alguém chega e exorta outro dizendo
que a pessoa é feliz, das duas uma. Ou a pessoa é um sem noção, como nós costumamos dizer, ou é alguém que está completamente surtado. É mais ou menos como nos dias de hoje, alguém chegar no velório de um ente querido nosso, seja aquele que desencarnou por uma morte que já estava aguardada em função de uma doença degenerativa, por exemplo, ou que tenha desencarnado de uma morte súbita, e essa pessoa, muito sem noção ou surtada, diga: mas isso aqui de fato é uma festa e merece uma música eletrônica. É uma afirmativa completamente despropositada, porque por mais que nós estejamos entendendo aquela situação, o momento é de enlutamento. Às vezes não necessariamente de tristeza, da compreensão, mas é um momento de enlutamento que não sugere, não se aproxima com uma festa, com uma diversão. Então, para aquele momento de opressão, chegar e saudar aquelas pessoas dizendo que elas eram felizes por estarem oprimidas, do ponto de vista histórico e cultural, não parece ser uma tradução mais acertada. E consultando os textos em hebraico, conforme do trabalho do professor Celestino, ele nos diz que a melhor expressão em português para traduzir a ideia inicial da exortação nas chamadas bem-aventuranças nem é felizes, nem bem-aventurados, mas é uma exortação que em português seria algo como semelhante a avante, prossiga, vamos à frente, vá à frente, porque é exatamente uma expressão de exortação para a compreensão do que significa aquela circunstância que vai ser apresentada na sequência a essa exortação. Então, aquilo que compreendemos como felizes ou como bem-aventurados tem não esse sentido de uma confraternização, mas o sentido de um estímulo ao prosseguimento numa situação que é uma situação para o mundo muito diferente da ordem posta para o mundo. Por isso, o Sermão do Monte, nessa primeira parte das bem-aventuranças, é o sermão da exortação e o sermão da apresentação do reino dos céus. É nessa etapa da narrativa de Mateus em que nós vamos observar a entrada de uma outra expressão muito própria, muito característica e muito cara à nossa emoção, que foi trazida por Jesus e, dizem os estudiosos, entra na cultura judaica a partir daquele momento. Jesus introduz um neologismo que é Reino dos Céus, que era uma expressão não conhecida naquele momento. Então, o Sermão do Monte, em sua primeira parte, que traz essa exortação para ir adiante, traz também um neologismo que entrou para aquela cultura e que hoje é de domínio público, o Reino dos Céus, como esse espaço não apenas de tranquilidade, mas esse espaço de profunda sintonia com as leis divinas. Esse espaço onde o chamado ordenamento divino se realiza por excelência. E esse espaço, onde vivem os espíritos que já compreenderam a lei de justiça e de caridade em sua plenitude, vivem essa lei e fazem e colocam todos os seus esforços para que o ordenamento divino seja vivido em plenitude na terra. Então, Jesus vai nos conduzir nessa primeira parte do sermão por essa via de nos exortar para prosseguir, a fim de nós chegarmos nesse ponto final que é o reino dos céus. Então, nos imaginemos na circunstância. Todos nós que carregamos as opressões mais variadas, que pertencemos a diferentes minorias, nós cujas vozes não têm sido ouvidas ou que não eram ouvidas, nós que sofremos toda sorte de opressão, toda sorte de manipulação, nós estávamos ali, ao pé daquele monte, como nós nos colocamos hoje diante desse texto, quando nós voltamos à sua leitura. Então, a primeira exortação é exatamente avante os humildes de espírito ou os humilhados de espíritos,
porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira daquele conjunto de exortações conhecidos por todos nós como as bem-aventuranças. Então nós olhamos e verificamos que essa exortação de Jesus, ela tem imediatamente significados diferentes, que vão do mais simples até o nível mais profundo, que certamente não compreendemos ainda. O nível mais simples, mais referencial, é que Jesus se referia aos chamados humilhados de espíritos e lhes prometia, como consequência dessa condição de estar humilhado e de prosseguir o reino dos céus. Jesus se dirigia exatamente para aquelas pessoas que sofriam toda sorte de exploração quando um governo autoritário, ditatorial e absolutamente truculento, como o governo romano, estava instalado naquela região. Recentemente, eu estava instigada para compreender o que significava a opressão no governo romano. E era uma ideia que talvez, no meu mundo, eu não compreendesse isso muito bem. E aí, oportunamente, apareceu no Discovery Channel um seriado chamado Invasões Bárbaras. E eu confesso aos amigos que esse seriado tinha 4 episódios. Eu mal consegui assistir os 2 primeiros. E assisti mais ou menos como criança, ou como adultos infantilizados que assistem filmes fortes. Na hora das cenas fortes, eu fechava os olhos e acompanhava a narrativa. Quando eu percebia pela narrativa que tinha acabado a parte do filme e que já eram os analistas, eu voltava a olhar para a televisão. Primeiro eu pude compreender algo que para mim foi extremamente importante e que eu me dei conta que talvez eu tenha faltado uma aula de história lá em torno do 7º ou do 8º ano. Nós usamos uma expressão que é chamada uma expressão de branqueamento, que é expansão do Império Romano. Quando Roma avançou em suas fronteiras e foi avançando e se expandindo e dominou todo o mundo que estava habitado como civilização naquele momento, a história chama isso de expansão do Império Romano. E muitas vezes não conta quantas vidas e a que custo, a que truculência. Mas usa uma outra expressão que é contrária a essa para narrar as chamadas invasões bárbaras, e foi exatamente a tentativa dos que eram profundamente oprimidos e estavam fora dos domínios romanos de invadir tudo que era expansão do Império Romano para destruí-lo. E as forças eram igualmente truculentas. E eu lembro que quando eu estava por volta do meio do primeiro episódio, eu me lembrei de uma palestra antiga de Divaldo Franco chamada Flagício de Jesus, em que ele descreve a opressão do Império Romano nos processos de crucificação. Então, aqueles para quem Jesus falava viviam as experiências da truculência, que nós não conseguimos fazer ideia, ou que talvez eu não consiga fazer ideia do que é isso, ou do que foi isso. De alguma forma eu tenha censurado na minha memória profunda aquelas experiências tão duras, tão fortes. E Jesus falava para aqueles que, olhando para aquela truculência, olhando para toda a corrupção que envolvia o governo romano, permaneciam vinculados a uma perspectiva de vida para além daquela vida simples e miserável, e que permaneciam, sobretudo, estoicos. Um conceito que nós aprendemos com os gregos, que é permanecer numa vida simples, tendo a certeza de que esse mundo é absolutamente transitório. Então, aqueles que olhavam para aquela perspectiva materialista daquele momento, de corrupção e de truculência, e que se mantinham estoicos, eram os humilhados de espíritos. Eram aqueles cuja mentalidade, cuja ideologia, cujo paradigma era escarnecido pelos romanos e por aqueles que, em todos os tempos, aderem à perspectiva dominante para dela tirarem algum proveito. Então, eram os judeus que mais sofriam, não exatamente porque os romanos os humilhavam, mas porque os seus irmãos e os seus compatriotas aderiam à perspectiva romana para dela tirar melhor proveito, extorquindo os seus irmãos, os judeus mais pobres. Então, a primeira bem-aventurança é historicamente para eles. Avante
os humilhados de espírito, porque é deles o reino dos céus. Agora deixemos aquele cenário que construímos inicialmente de lado e coloquemos esta década que estamos vivendo. Coloquemos este ano que estamos vivendo e o cenário internacional e nacional que nós estamos acompanhando. Quem são os humilhados dos novos tempos? São todos aqueles que olham para a Síria, em que os exércitos sírios, no plural, os exércitos sírios se combatem e se exterminam mutuamente. E que os exércitos americano e russo, de certa forma, assistem e aguardam que os sírios se exterminem a si mesmos. E fogem das maneiras indescritíveis, porque não há um adjetivo em português capaz de designar o que significa hoje sair de Alepo, na Síria, e de outras cidades. Fogem a pé. São aqueles que vendem a própria vida aos traficantes de pessoas para serem retirados de barco pelo mar Mediterrâneo e entrarem na Europa de qualquer jeito. Porque uma vez em solo europeu, serão considerados cidadãos europeus, ainda que de segunda classe, mas é uma vida muito melhor do que a que está na Síria. Coloquemos o cenário do Sudão, na África, em que milícias roubam as vidas de crianças, de mulheres, de velhos, para se apropriarem da riqueza que está no subsolo do Sudão e de um poder que está absolutamente fragmentado naquele país. E olhemos para o nosso país, que supostamente era um país sem pobreza, mas que nós sabemos que nunca foi e continua talvez tão mais pobre e emocionalmente tão mais pobre do que antes. Então é para nós, a sentença de Jesus sobre aqueles cuja perspectiva de vida é uma perspectiva completamente diferente desse materialismo que disputa o poder em todos os lugares, à custa das vidas humanas. É para esses a sentença de prosseguir, de ir avante, em todos os sentidos dessa palavra de ir avante. É ir avante para os sírios que têm que deixar o seu país e irem para a Turquia, para outras cidades, para a Europa, e é ir avante para nós, os espíritas, que fazemos todos os esforços, inclusive os abaixos assinados pelas redes sociais, para pedir à ministra do Supremo Tribunal Federal que use do poder que ela tem hoje para não permitir o aborto das crianças que estão nascendo com microcefalia. É para nós essa sentença, para que nós possamos ir adiante, porque a nossa forma de vida, ela é no mínimo muito estranha para esse materialismo. E como diria Emmanuel, num texto belíssimo, a palavra da cruz é loucura. E quando nós entendemos a mensagem de Jesus para o materialismo, nós somos uns loucos, no mínimo uns estranhos, mas nós somos uns loucos, né? Nós não fomos para a praia hoje, nós não fomos para o feriado em João Pessoa, nós estamos na Seja no sábado à noite. Esse materialismo olha para nós e diz, mas que povo bobo. É para nós essa sentença, para que nós possamos refazer o nosso entusiasmo, o nosso vigor e continuar na luta. Mas a segunda sentença, ela é também para nós, ou sobretudo para nós. É avante os enlutados, porque serão consolados. Vejamos que a tradição que chegou à nossa memória, aos nossos ouvidos, é de bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nessa perspectiva que estamos seguindo, a partir do estudo do professor Celestino, vejamos que aparece a exortação inicial de prosseguir, mas de prosseguirem os enlutados. E é muito interessante que sejam os enlutados, porque os enlutados constituem a categoria legítima dentre a grande categoria das aflições. Porque a aflição é uma enorme categoria que pode surgir, como diz Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir das situações geradas nesta própria vida em que estamos.
sem que seja resultado de vidas passadas, sem que seja resultado das injustiças sociais, sendo a consequência das atitudes que nós fazemos. Mas os enlutados somos todos nós que vivenciamos as perdas, as mais diversas. As perdas físicas, as perdas emocionais, aquelas perdas que parecem transformar a nossa vida num rosário de dores, numa espécie de noite e dia, em que nós sabemos nem se é dia nem se é noite, porque nós apenas sentimos a perda, sentimos o luto, sentimos a grande dor. E Jesus falava para aqueles cujos filhos eram arrastados de suas casas e iam como escravos para os navios romanos, aqueles que eram, por situações mínimas, crucificados, mortos a pedradas. Se nós olharmos o início do livro Paulo e Estevão, nós teremos uma ideia do que era ser enlutado à época de Jesus. O pai de Estevão vai padecer a força do Império Romano, porque numa dada manhã ele estava indo ao mercado e quando ele passou, haviam alguns soldados e ele cumprimentou os soldados. E os soldados que olhavam para os judeus como inferiores, porque a expressão era que um cavalo, um jumento valia mais do que qualquer judeu, imaginemos a situação de opressão. Esbofetearam-no porque ele havia usado de civilidade e cumprimentado os soldados. Aquele homem já velho recebe aquela humilhação e vai ao mercado, faz as suas compras, enxuga o rosto, recompõe-se e volta. E quando ele volta, ele encontra um outro grupo de soldados. E já marcado pela experiência anterior, ele diz: eu não vou cumprimentá-los, porque eu cometi uma infração indo ao mercado quando cumprimentei os soldados. E como ele passa e não cumprimenta, o centurião chama a atenção. Como é que aquele velho judeu passava diante de um centurião romano e não o cumprimentava? E o pai de Estevão foi agredido novamente na face por não ter cumprimentado os romanos. Ou seja, era uma situação adversa. E essa história vai tomar um rumo a ponto de que, na sequência, o pai de Estevão vem a falecer em função da brutalidade de que sofria, uma morte absolutamente brutal. Então eram esses lutos profundos que aquele povo vivia, assim como há lutos profundos em nosso tempo. E Jesus nos fala de que esses lutos, ainda que profundos, absolutamente dolorosos, para nós, uma espécie de trabalho de Hércules que nós não conseguimos superar ou resolver numa primeira fase, Jesus nos acena com aquela que é talvez a instrução ou a exortação que nós mais compreendemos, que é a exortação que promete a consolação. Os enlutados serão consolados. Não há uma designação de quando. Na nossa perspectiva de ansiedade, nos parece faltar um advérbio de tempo. E se nós tivéssemos que colocar um advérbio de tempo, talvez nós colocássemos imediatamente, porque nós desejamos sempre a resolução de forma imediata. Mas Jesus abre para nós uma espécie de cortina no tempo, em que não há advérbios que marquem a passagem, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Nem também advérbios que marquem a velocidade, imediatamente ou de modo devagar. Uma cortina de tempo. Os enlutados serão consolados. Evidentemente, alcançarão essa consolação e alcançamos essa consolação quando nós permanecemos na sintonia. E daí, toda a conexão com a sentença de Jesus, orai e vigiai, faz sentido nesse momento, tem uma conexão, porque não é uma sensação de guardar a dor, de permanecer sentindo essa dor, mas é de, em atravessando essa dor, guardar a certeza de que a dor é da dimensão humana. A dor é experiência de aprendizagem. E a dor, como é uma experiência humana, ela chegará ao seu termo, quando assim for justo, merecido e necessário para cada um de nós.
Ainda na noite de hoje, no nosso grupo de estudo, nós lemos o capítulo 14 do livro Perturbações Espirituais. E o primeiro parágrafo desse capítulo é muito profundo e comentamos no grupo que se nós ficássemos a 1 hora de estudo hoje comentando apenas esse parágrafo, talvez nós não dessemos conta da quantidade de informação que ele traz e de como essas informações se conectam com as nossas vidas. O espírito Filomeno de Miranda faz uma afirmação que diz que em todo o processo de luta, quando recebemos um aporte de energia e de recursos espirituais, faz-se necessário manter a sintonia para que não voltemos à experiência, ao comportamento anterior. Vejamos como essa sentença de Filomeno é profunda. Em toda a experiência de luta, quando recebemos um aporte da oração e da energia, faz-se necessário manter esse padrão de vibração para que não voltemos ao comportamento anterior. Quando nós lemos essa sentença de Jesus, avante os enlutados porque serão consolados, nós somos projetados nesse momento em que um aporte de energia vem em nossa direção. Nós somos socorridos e nós passamos a compreender, do ponto de vista cognitivo, que há uma superação para a dor, que ela vai chegar ao seu termo. E nós precisamos nos colocar nessa rota em que a dor vai caminhando como um rio para desaguar no mar das grandes experiências humanas que são transformadas. E quando nós recebemos esse aporte e compreendemos cognitivamente, nós precisamos dar um salto de qualidade e passar a entender do ponto de vista atitudinal, que é o ponto de vista pragmático, que é a dimensão da ação, que é sair da racionalidade, da compreensão para a ação. Então, quando nós ouvimos essa sentença de Jesus, que os enlutados verão o seu luto chegar ao fim, que esse momento de inverno na vida desaguará numa primavera, certamente, nós precisamos tomar novas atitudes, que começam, por exemplo, em não apresentar discursivamente tantas reclamações sobre a dor quanto nós apresentamos. Quando nós temos a oportunidade de nos avaliar a respeito de uma quadra de sofrimento e nós fazemos uma análise honesta, nós reconhecemos que, infantis, nós reclamamos muito. Muitas vezes nós reclamamos muito. Reclamamos das mais diversas formas, reclamamos até disfarçadamente. Precisamos colocar em ação uma nova mentalidade, que não significa, como diz Joana de Ângeles, um processo em que nós possamos ir para o outro lado, que é aquele processo do desculpismo ou da justificativa vazia, daqueles que dizem assim, não, eu sofro porque Deus quer. Essa sentença ela é absolutamente incoerente, incongruente com a perspectiva da misericórdia divina, da lei de justiça, de amor e de caridade e da condição de que Deus é amor. Porque como é que, em sendo a essência da afetividade em todas as suas dimensões, Deus seria sádico para querer que nós sofrêssemos? Então essa, na verdade, é a leitura do sádico, que olha para si mesmo e, incapaz de se assumir como sádico, transfere esse processo de sadismo para Deus e diz, não, é porque Deus quer. Evidentemente, Deus não quer esse sofrimento, mas Deus permite que o sofrimento venha ao nosso encontro em suas diversas formas, quando nós não fizemos ainda a opção pelos caminhos da amorosidade. E como nós somos espíritos teimosos, rebeldes, nessa vida somos teimosos, rebeldes, e fomos muito mais teimosos e muito mais rebeldes em outras vidas, Deus permite que aqui e acolá, em porções diferentes, para pessoas diferentes, nós nos encontremos com aquelas situações que são as situações que nós classificamos de sofrimento, de aflição, de enlutamento, de perda, para que nós possamos aprender com essas situações
a outras perspectivas de vida. E essa semana eu vi uma história que foi uma demonstração para mim de muita maturidade. Daquelas situações em que você olha assim e diz, poxa vida, né? Eu que já vivi tais coisas, que já fiz tantos anos, que estou a caminho de fazer tantos outros, não tive essa demonstração de maturidade. Semana passada, e eu vou contar a história, mesmo que as pessoas não tenham oficialmente me autorizado a contar, mas é uma história tão bonita e de tanto aprendizado que eu vou contar a si mesmo. Semana passada eu viajei com as meninas que nós chamamos as gêmeas, Ingrid e Isabelle, que estão nesse processo de enlutamento. Muitos aqui sabem. Estão vivendo esse processo de uma forma muito estoica e muito madura para quem sequer fez 25 anos. E quando elas me contavam o seu processo de enlutamento com a sua mãe, os vários meses no hospital, o desafio familiar que foi, e nós conversamos sobre isso tranquilamente durante a viagem, abertamente, elas me disseram algo que me impactou muito profundamente e que eu fiquei olhando para mim, dizendo assim, poxa, eu não tenho essa maturidade ainda. Elas me contavam da sua mãe, mas elas me contaram de uma perspectiva muito significativa, porque elas diziam assim, nós estávamos sofrendo, nós acompanhamos todo o processo da doença da nossa mãe, mas havia no hospital pessoas que sofriam mais. E quando uma delas me disse isso, eu lembro que eu estava dirigindo e num automatismo eu coloquei o pé no freio na estrada e dei aquela leve brecada no carro, num movimento físico do que estava acontecendo na minha mente. Como é que alguém que estava no hospital, acompanhando a mãe num processo degenerativo que culminou no falecimento, é capaz de afirmar que outras pessoas sofriam mais do que elas? E rapidamente eu recompus a marcha do carro, nós continuamos, e elas narraram várias histórias de outros pacientes que estavam no hospital, nesse mesmo período em que elas estavam, em que elas olhavam para o outro paciente, para a dor, e viam na dor dele muito mais dor do que na delas. E elas me contaram, por exemplo, tinha um fulano de tal, que é da nossa idade assim, do nosso, tipo assim como a gente, né? Como dizem os jovens, que teve síndrome de Guillain-Barré e ficou não só paralítico, mas ficou cego. E eu fiquei comparando essas histórias todas e observando essa perspectiva atitudinal que surge da compreensão profunda da mensagem de Jesus. Avantem os enlutados, porque eles serão consolados. É somente quando a gente entende essa mensagem num nível que vai além, um pouco além da superficialidade, é que a gente é capaz de fazer a afirmativa que aquelas meninas fizeram para mim. Não é que nós não estivéssemos sofrendo, é que nós vimos que havia muitos outros casos de sofrimento e, segundo elas, mais graves do que o delas. E é quando nós, os adultos e às vezes infantis, precisamos brecar as nossas vidas à procura da compreensão profunda dessa mensagem de Jesus, que não é uma mensagem que nos leve a valorizar o sofrimento no sentido de lhe fazer uma apologia, nem no sentido de masoquismo, de viver o sofrimento por vivê-lo, mas é uma mensagem profunda no sentido oposto a esse, de libertação estoica, de compreensão de que nada na terra está fora do controle, porque se, como disse Jesus, nenhuma folha cai sem que o Pai permita, imaginemos os grandes lances de nossa vida. Dizendo isso, amigos, e tendo ficado apenas nas duas primeiras exortações de Jesus, convidamos a todos para ler do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, cuja primeira parte traz essas exortações e as outras partes trazem as mensagens de superação apresentadas no Sermão do Monte. Muita paz a todos.